Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje, o tema de extrema relevância, porque a gente sempre pensa só na intervenção com os pequenos e a gente esquece realmente que eles estão crescendo. E o nosso tema de hoje é transição da infância para a adolescência em pessoas com TEA. E a minha convidada para mais um super tema é a Vanessa Madaski. Muito obrigada, Van. Vou apresentar aqui a Vanessa, porque ela já fez um episódio anterior, mas quem não assistiu, até para conhecer um pouquinho do trabalho dela. A Vanessa é terapeuta ocupacional, graduada pela UFSCar, mestre e doutora em distúrbios do desenvolvimento pelo Mackenzie, é especialista em reabilitação física pela ACD e em atendimento domiciliar pela USP, formação e integração sensorial pela Universidade do Sul da Califórnia, além de todas as formações internacionais, além dos cursos, além das capacitações que ela acaba fornecendo. Van, obrigada mais uma vez por receber o meu convite com esse assunto tão pertinente. No anterior nós falamos do modelo centrado na família e agora nós vamos falar dessa questão, estou crescendo, e aí, como que é feita realmente essa transição? Obrigada a você pelo convite. Seguimos aqui, eu tenho um jargão que é seguimos juntos. Então, seguimos juntos, compartilhando ciência, informação de qualidade para profissionais, para familiares. Então, parabéns a você pela iniciativa e vamos para o próximo tema. Vamos lá. Adolescência e pessoas com TEA é um tema tão delicado, tão relevante, e eu queria assim que você pontuasse um pouquinho dessa transição, dessa questão da infância para a adolescência. Primeira coisa que eu gostaria de colocar em consideração é que quando a gente tem uma criança com alteração do desenvolvimento, a gente pensa muito assim, eu preciso correr, eu preciso fazer a intervenção precoce. Isso é muito aceito socialmente, todo mundo sabe, várias instituições públicas, privadas, têm programas para isso. E também várias correntes de intervenção, modelos, ciências. Só que essas crianças crescem e elas vão tendo outras demandas. E até onde eu tenho estudado, Cíntia, e por isso que é um modelo que eu me debruço bastante, as propostas para essa população da adolescência e para os adultos vão ficando rarefeitas. Então, tem muita intervenção, modelos e tipos e quantidade de suporte, tanto público quanto privado, para os pequenos, mas, conforme vai crescendo, as situações vão se modificando e ele vai continuar um adolescente com TEA, um adulto com TEA, né? Então, uma pessoa com TEA. Então, essa é a primeira consideração. Então, diminuição da quantidade de serviço. A outra é esse novo advento que a gente tem visto. Quando se faz o diagnóstico de uma criança com TEA, tem se feito mais diagnóstico de pessoas adultas que ou eram tratadas por alguma outra condição de saúde, que a gente chama de comorbidade, então, ou porque tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou só de déficit de atenção, ou tem uma depressão, epilepsia. Então, tudo isso que hoje a gente sabe que pode acontecer em conjunto com o transtorno do espectro do autismo, mas era compreendido como é o jeitão da pessoa, entre aspas, ela é assim. Então, tanto para quem é pequeno, recebeu intervenção, tem menos oferta de serviço e recurso na comunidade, na adolescência e na vida adulta, como para quem faz o diagnóstico na vida adulta. Então, é uma área que a gente tem que estudar muito, se sabe poucas coisas ainda, mas o grande impacto é na qualidade de vida. E a gente está em setembro, que é o mês de cuidados, de atenção do suicídio. Então, na população que tem transtorno do espectro autismo e uma morbidade de depressão, há um risco maior de suicídio na fase adulta. Então, a gente precisa pensar quais as melhores estratégias de intervenção para essa população,
para minimizar riscos e para aumentar a qualidade de vida, né? Mais do que, não é um alerta, então todo mundo que tem TEA, fase adulta, não. Depende o nível de suporte, depende a condição ambiental, depende de muitos fatores. Mas nós precisamos olhar com mais atenção para essa faixa etária, porque a gente estudou muito nos pequenos nos últimos 10 anos, mas esses pequenos também estão lá nas nossas clínicas e serviços com outras demandas e às vezes ficam infantilizados. Sim. E a gente acaba ouvindo um pouco também, né, Wanda, essa questão do autismo na vida adulta. Alguns pais, quando têm um diagnóstico dos seus filhos, eles acabam, nossa, eu era assim quando criança, acabam buscando uma avaliação neuropsicológica. E essa questão dessa transição, desse diagnóstico na fase adulta? Esse é um ponto de impasse na literatura, a gente vem estudando mais recentemente, a gente tem tanta informação, mas o que a gente sabe, e que está desde 2019 muito descrito, é que quando se faz o diagnóstico, por exemplo, de uma criança, há outro membro da família, porque está muito estabelecido que o TEA é um transtorno de base neurobiológica, tem genes envolvidos. Então, a herdabilidade, que é o nome que diz que a gente passa esses genes de uma geração para outra, é muito alta, de 69% a quase 91%. Então, se estudaram mais de 5 gerações, 2.000 pessoas, então isso está muito estabelecido. O que ainda é desafiador para a gente é o quanto que se fazer o diagnóstico para os pequenos, ainda as pessoas discutem muito como fazer, como fechar o diagnóstico. Na vida adulta é a mesma odisseia. A literatura diz assim, odisseia para o diagnóstico. Por quê? Essas pessoas têm um prejuízo grande de função social, ou de aspectos sensoriais, ou no trabalho, mas elas eram vistas pelo estigma social ou pelo desconhecimento, como se fosse o jeito da pessoa. Eu faço assim porque entre aspas, aquela pessoa é daquele jeito. Não, certamente, uma pessoa que faz o diagnóstico agora na vida adulta passou por muitas dificuldades que não foram vistas em todas as outras fases do desenvolvimento, e que ela foi taxada de muitas maneiras. Então, é a criança que tem dificuldade de interação, é a criança que teve alguma hiperatividade. E quando a gente está falando de mulheres, muito, muito mais difícil, por conta da distribuição ainda hoje de 4 diagnósticos de menino para uma menina. Então, os adultos, muitos adultos que hoje fazem o diagnóstico de TEA, eram tratados somente nisso que a gente chama de doenças associadas ou as comorbidades. Então, depressão, transtorno de humor, transtorno de processamento ou agora as disfunções sensoriais, de integração sensorial, ou o TDAH, algum tipo de transtorno de aprendizagem. E hoje, o que a gente tem lido e conversado com as pessoas que fazem o diagnóstico na vida adulta, o quanto que isso é libertador no sentido de autoconhecimento e de ter melhores estratégias para lidar com os prejuízos emocionais, sociais, de aprendizagem ou de interação ao longo da sua própria vida. E eu observo também que alguns pais, eles entram num processo de negação. Mas eu era assim quando era criança, eu comecei a falar com 5 anos. Aí quando a gente começa a conversar, eu lembro que eu atendia um filho de um médico e ele falou para mim assim, olha, eu não parava em serviço nenhum, dessa questão de habilidades sociais, nunca tive grandes amigos. E aí, assim, meu filho, eu comecei a falar com 5 anos, meu filho vai ser igual eu fui. Daí eu falei assim, e você? Foi doloroso esse processo para você? Ele falou, foi muito. Eu sofri demais. Eu falei, você vai querer que o seu filho passe por tudo isso? Ele falou, não. Ele falou, pensando bem, eu preciso intervir pelo meu filho. Então, assim, muitos têm esse processo de negação, só que quando eles lembram o que eles passaram lá atrás, eles não querem que os filhos acabem passando pelo mesmo processo de novo. Sim. E esse processo de aceitação acaba vindo.
E a gente sabe que tem alguns marcadores. Então, cognição é um deles. Então, é lógico que esse pai, antigamente, deveria ter o diagnóstico de Asperger pelos DSMs antigos. Pensando no último, ele tem um nível 1 de suporte. Mas o que a gente vem estudando é que o nível 1 de suporte para estar ter comportamentos adaptativos, então, estar socialmente dando respostas sempre adequadas ao que é esperado, há um nível de exigência muito grande, que é isso que você está dizendo, que envolve psique, envolve sofrimento emocional. Por outro lado, algumas pessoas, a depender do nível de suporte, da cognição, eles percebem a dificuldade, não conseguem ter estratégias de lidar com ela e entram no embotamento. Então, é aqueles que não conseguem estar no contexto social. Isso vai impactar a vida adulta, principalmente o quê? Trabalho. Né? Então, a gente tem que pensar que tanto aquela pessoa que fala muito, mas não tem a medida do quanto isso está sendo adequado ou não ao contexto, quanto aquele que não se expõe, ambos podem ter a mesma condição, que é o transtorno do espectro do autismo. O comportamento é diferente, mas a condição é a mesma. Perfeito, porque isso é um assunto tão pertinente. Eu vejo que as pessoas estão muito preocupadas com os pequenos. Intervenção precoce, e faz os cursos, faz as formações, só que esquecem que eles estão crescendo. E pouco se vê profissionais se capacitando, especializando para a fase adulta. Então, até assim, a gente busca e a gente vê pouquíssimas formações, né? Cursos até voltado para o autismo na fase adulta. Eu falo que o pessoal tem que modificar um pouquinho mais esse olhar também. Sim, porque, como eu disse no início, uma criança com TEA será um adolescente com TEA, será um adulto com TEA. E a gente não pode exigir uma competência se a gente não treinar, às vezes, dar estratégias para essa pessoa. Então, se ela não tem por dificuldade de percepção da reação do outro, do que eu estou falando. Então, eu estou dizendo e você está fazendo me dando uma resposta motora de confirmação do que eu estou dizendo. Se eu não tenho essa falha, não tenho essa percepção, eu tenho essa falha cognitiva, que a gente pode falar ou da teoria da mente, ou de cognição social, eu vou ter prejuízos que vão impactar nas minhas relações. Eu não tenho muito essa medida. Então, é muito importante a gente olhar para os pequenos, mas quando estiver nessa transição da adolescência, falar, e agora o que eu faço? A gente tem que pensar antes. Então, porque esse adolescente, ele vai precisar fazer uma compra, ele vai precisar atender um telefone. Então, a gente já vou generalizar, que às vezes até isso, eles não têm generalização. Então, a gente que é terapeuta ocupacional e trabalha muito com as atividades de vida diária e ocupacionais, né, essas adolescentes podem ter prejuízos de autocuidado, de gestão da independência. Será que ele vai conseguir, dependendo do nível de suporte, viver sozinho ou não? O que ele precisa? E, às vezes, o que eu sinto, o que eu vejo, e já estudei sobre isso, os pais, numa tentativa de, mesmo por não conseguir fazer diferente ou não saber que precisam fazer diferente, acabam reforçando comportamentos muito infantilizados. Então, tem um adolescente de 12 anos que ele está no grupo social da escola, ele não tem um assunto para estar nesse grupo. Por quê? O hiperfoco dele, às vezes, são brincadeiras muito mais infantilizadas. Então, tirar essa criança de uma zona de conforto e expô-lo a situações que ele tenha condições de estar com os pares da mesma idade, faz parte muito de áreas de intervenções nossas e do contexto familiar e ambiental. A gente falou isso da intervenção precoce e vale aqui de novo. Então, ir ao cinema, saber manejar dinheiro, como se virar sozinho. Às vezes, no dia a dia, a gente acaba fazendo tanto pela pessoa e depois, mas agora ele tem que sair e fazer comprar. Ele não sabe, ele não passou por essas experiências.
Então, uma criança de 12 anos, de 10 anos, ele vai com o pai ao mercado, ele vê o pai hoje pagando com o celular ou com Vai cartão, na padaria vai buscar na um pão padaria, sozinho, vai se é sozinho. próximo. Então, assim, eu não posso exigir esse comportamento de um adolescente que nunca foi exposto a isso. E eu digo isso para as famílias que eu acompanho de muita clareza. Eu vou te dar um outro exemplo, eu vou sempre com os exemplos. Eu faço supervisão para uma família que tem uma grande equipe de intervenção, ele tem 15 anos, mas ele não consegue cortar maçã. E ele adora comer maçã. Então, ele chega em casa da escola e tem o potinho da maçã cortado. Eu falo assim, tudo bem que tem alguém que corte essa maçã hoje, mas e o dia que ele quiser comer maçã e não conseguir cortar? E não tiver ninguém para cortar, corte. né? É. Então, uma coisa assim, olha, eu ter quem faça para mim, a outra coisa eu precisar que alguém faça para mim. Eu também adoro pegar um potinho de uma fruta picadinha na minha casa. Mas se não tiver e eu tiver com vontade de comer uma fruta, eu vou lá e pico. Então, será que esse adolescente está fazendo dessas coisas muito simples? Começa em casa. Não adianta a gente achar ou ficar triste. Isso faz parte também. Quanto mais distante essa criança ou adolescente vai ficando dos pares, ele vai sendo menos convidado para festas. Porque ele vai tendo menos ajuste e comportamento social, comportamento adaptativo. Então, assim, ele vai ficando cada vez mais isolado do contexto social e mais próximo de um núcleo familiar ou terapêutico. Só que na terapia também tem um limite, não de ganho, mas alguns programas têm limites de idade. Então, se eu não posso mais estar na terapia e não estou no grupo social, onde eu estou? Dentro da casa. E aí a situação vai se agravando muito, muito mais, porque aumenta os desafios. Fica lá naquela zona de conforto. Então, ele acorda, já tem o que antigamente a gente falava dos maneirismos, né? Então, as rigidez, a flexibilidade de comportamento, ele vai fazendo tudo igual, tudo igual, tudo igual. Só que, como família agora dizendo, e o dia que você não tiver mais? Como vai ser? Hoje em dia se discute muito de moradia terapêutica, de moradia assistida. Eu penso que a gente está num passo anterior, Cíntia, e trabalho muito isso com as famílias, às vezes até posto isso nas minhas páginas sociais, quando a criança quer e a família autoriza, que é participação assistiva. Então, eu crio programas assim. Nós vamos à feira comer pastel. O que precisa para ir na feira? Então, eu começo antes, até o momento daquela realização. Então, não adianta eu achar que ele vai lá e vai saber pedir um pastel se ele nunca viveu isso. Isso acontece com você, comigo, com todos nós. Por exemplo, eu digo assim para as famílias, você caminha na esteira. Você não vai conseguir participar de uma maratona porque você caminha na esteira. Então, eu faço uma intervenção de 1 hora. E não vou para a sociedade, eu não vou conseguir desempenhar socialmente. Daí a gente começa a levar menos, porque lá tem comportamento disruptivo, todo mundo fica olhando. Isso acontece tanto, né? Da família se isolar. E quando é criança, a gente pensa assim, ele está aprendendo uma habilidade. Quando ele é adolescente, ninguém pensa mais isso da família. Como é que ele está fazendo isso? E aí a família também vai se isolando do contexto social. Isso não é saudável. A gente tem muito trabalho falando de qualidade de vida, da baixa qualidade de vida dos principais cuidadores, e a gente tem que pensar em autonomia e participação. Não é na hora que precisar, é lá nos pequenininhos, prepará-los para um momento ou de suporte nível 1, 2 ou 3, não importa qual o nível que ele precisa, mas ele tem que estar em sociedade, de maneira assistida ou não, mas ele precisa estar. E aproveitando que você falou dos pequenininhos, até para a gente fechar esse tema, pontuar um pouco dessa questão da cognição social, se trabalhada desde lá de trás, o quanto vai favorecer aí para essa fase da adolescência, fase adulta. A gente sabe que cognição é um primeiro preditor de melhor prognóstico. Então, as crianças que têm um cognitivo mais preservado têm melhor prognóstico, tudo bem.
Depois desse, qual é o próximo? Comportamento adaptativo. E depois desse, cognição social. Por quê? Porque eu preciso de 2 grandes coisas. É esse repertório para interação. E eu preciso saber o momento de falar, o momento de pedir, o momento de esperar, como me dirigir a alguém. E eu treino isso. Se eu tenho falha da cognição social, eu posso treinar isso com a pessoa. Por exemplo, outro dia também numa situação que é uma adulta, está na faculdade, só que ela não para de perguntar em sala de aula e está impactando todo o grupo. E ela está certa de perguntar, mas tem um momento que ela talvez possa ouvir, ir para um outro lugar, perguntar fora, a hora que terminar a aula para o professor. Situações muito do dia a dia. Então, você treina isso com a pessoa, porque ela não tem essa percepção social. Trabalhar a cognição social é o que tem de melhor que a gente pode fazer hoje, porque a gente trabalha não só os transtornos de linguagem, de aprendizagem, mas como desempenhar esse papel nos contextos de vida. Então, é todo mundo junto e misturado, é físio, é psicólogo, é TO, é fonoaudiólogo, principalmente, é equipe que possa trabalhar com uma comunicação aumentativa, robusta ou não. E, pensando nisso, nos Estados Unidos, a gente tem alguns trabalhos nos últimos 5 anos saindo da importância de treinar pais para isso. Então, tem guias para profissionais, tem guias para pais. Esse é um deles, eu trouxe aqui para você, para todo mundo possa ver. É um manual de comunicação social. Aqui está escrito Guia para Pais. Eu fiz a revisão técnica desse trabalho, mas uma das pesquisadoras, que é essa autora, a Ana, está muito interessada em fazer mais programas aqui no Brasil, porque como um país em desenvolvimento, tem pais que ficam esperando na fila de espera, tem pais que na adolescência têm poucos serviços ou poucas horas destinadas à necessidade dessa criança. Eu consigo uma intervenção 1 vez por semana, 1 vez por mês, um acompanhamento e monitoramento, e não mais aquele programa intensivo que a gente sabe que tem mais eficácia. Então, existe esse treinamento que é para crianças de 0 a 6 anos. Então, se eu já sei que é um prejuízo lá na vida adulta, eu começo aqui. Né? Não vou história de esperar acontecer para lidar com a situação. Se a gente sabe que tem uma lacuna, um intervalo maior para a aprendizagem, começo antes, porque na hora que eu precisar eu vou ter. Então, tem aí um trabalho. A gente tem pensado alguns projetos maiores aqui para o Brasil para ajudar mais profissionais, mais terapeutas e mais famílias com comunicação social. Então, tem alunas de mestrado, do doutorado, de pós-doutorado, que a gente está tentando fazer um desenho de um trabalho maior, envolvendo várias universidades. Mas esse projeto, o livro custa barato, eu não tenho nenhum direito comercial, eu gosto sempre de deixar claro isso. O livro custa barato, é uma linguagem simples, tem imagens que os pais podem entender como engajar o filho no olhar, como fazer brincadeira simbólica, como pedir para o filho atender ordens simples. Todos esses pré-requisitos de habilidades que ele vai, de uma maneira muito mais complexa, ser colocado em xeque o tempo todo na vida adulta. Principalmente pensando em trabalho, né? Então, trabalho e ocupação. A gente tem pouco trabalho científico ainda sobre isso, mas a gente acha que vai avançando aos poucos. Mas cognição social é uma área muito importante de ser trabalhado com os pequenos, pensando em impacto na vida adulta. Perfeito, eu até quero saber. Fico falando rápido que é tanta coisa. Eu até quero saber depois um pouquinho mais desse estudo. Também comprei esse manual, falei que eu vou devorar ele. Até quando eu pontuei para você um pouquinho da nossa fila de espera na clínica. E a gente quer trabalhar com essa fila de espera e também para amenizar os prejuízos aí dessas crianças, porque a gente observa que, infelizmente, eu fico pensando no SUS, né? Que a gente verifica essa questão do sistema privado, poucos têm acesso. E esses pacientes do SUS? No privado já tem fila de espera, imagina no SUS. Então, é algo muito complexo.
Chegamos ao nosso final, não sei se você quer pontuar algo. Eu quero agradecer e a oportunidade de estar aqui, podendo falar sobre essas coisas, trazer reflexões mais do que conhecimento e para onde nós estamos indo. Me parece que a direção mundial ou a cognição social está no rol das intervenções reconhecidas pela Associação Americana com Autismo. Tem outras estratégias de intervenção, mas essa está descrita e aceita e recomendada. Então, a gente está trabalhando com evidência, que é o que mais eu estudo, né? Prática baseada em evidência. Então, dizer para as famílias, não esperem os prejuízos e tentem minimizar esse impacto da diferença, às vezes da infantilização, tanto por hiperfoco ou por repertório restrito, que essas crianças elas precisam ser puxadas para novos desafios. Acho que é isso. Vamos estudar junto, vamos aprender mais, vamos pensar em mercado de trabalho que não está posto. Estudo não para, né? Não Conhecimento para. não para. No simpósio, não te falei isso, no simpósio, última informação, que a gente está organizando no ano que vem, o simpósio internacional, virá uma mulher adulta, pesquisadora, então, que tem diagnóstico de TEA, dá uma perspectiva do que é estar no mercado de trabalho. Então, a gente vai aprender de primeira voz com quem está no mercado, quem tem TEA, que é muito melhor do que eu falando pela pessoa, mas nós vamos todo mundo junto. Obrigada, viu? Perfeito. Mais uma vez, muito obrigada. E para você que permaneceu até o final, tenho certeza que esse conteúdo foi de grande valia. Compartilhem, divulguem, curta aqui o nosso canal, tá certo, gente? Muito obrigada mais uma vez.